dessa batalha. E segundo pesquisas do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 2016 essa pesquisa, apenas 10% dos colunistas de jornal no Brasil eram negros. 10% de todos os colunistas de jornal impresso. Por que existe uma baixa representatividade de pessoas negras nos veículos de comunicação? Já parou para se perguntar isso? Como existem poucas pessoas negras em destaque nos veículos de comunicação no Brasil? Como os veículos de comunicação ainda são dominados pelas pessoas brancas? Como há ainda essa dificuldade de igualdade de acesso de pessoas negras à frente dos veículos de comunicação no Brasil? Perceba isso no seu dia a dia, na televisão, na internet, perceba essa dificuldade de inserção. Ainda, observe bem essa imagem na sua tela. Ela remete à ideia da miscigenação da cultura brasileira, dessa mistura da cultura brasileira. Vários povos formam o Brasil. O Brasil é formado por essa mistura de muitos povos. É um país mestiço. Várias culturas foram se integrando ao longo do tempo e formando o que nós conhecemos como Brasil. E uma dessas culturas, ou várias dessas culturas, vieram de povos escravizados trazidos da África para o Brasil. Então a contribuição da população negra e desses escravizados e ex-escravizados à cultura brasileira é enorme e é fundamental para a formação da identidade de Brasil, identidade de ser brasileiro. E qual é a realidade negra, então, após o fim da escravidão? Iniciozinho do século XX, qual é a realidade? Os negros, eles se encontravam em salões alugados para bailes, aonde eles exibiam suas danças, seus modos, seus costumes, e eles conseguiam então atrair e unir mais essa comunidade negra ao redor, nesses bailes, nessas festas em que eles promoviam. Era comum clubes brasileiros barrarem negros, levando então exatamente o que nós falamos, a criação de espaços próprios de lazer, espaços exclusivos de lazer, onde a manifestação da cultura africana podia então ser exercida. Como por exemplo nessa imagem aí de dançarinos de jongo, uma dança típica cultural africana presente em espaços dedicados à comunidade negra, porque no início era comum barrarem negros em clubes brasileiros. E a imprensa negra? Essa de atuação importantíssima para a comunidade negra, principalmente no início do século XX. O formato e o estilo desses jornais eram baseados nos jornais operários. Então, no mesmo estilo dos jornais das comunidades operárias, jornais sem tantos recursos financeiros, é aí que se baseava também os jornais para a comunidade negra. Os jornais geralmente duravam pouco tempo e circulavam com interrupções, principalmente porque falta de recursos financeiros. Então os jornais existiam por pouco tempo, interrompe, volta depois de um tempo, não tinha uma circulação longa e com grandes tiragens. Por quê? As condições de vida da maior parte da população negra no Brasil impedia manter os custos das publicações por longos períodos. Lembra? Um jornal dedicado à comunidade negra, mas uma comunidade que tinha dificuldades de estabilidade de emprego, de um salário digno, de uma moradia. Então, essa comunidade não conseguia manter essas publicações por longos períodos de tempo. Mas quais os principais temas dessa imprensa negra no Brasil? Denúncia do racismo, algo que frequentemente está aí nos jornais, falta de oportunidade, a denúncia das faltas de oportunidade e denúncia da violência sofrida pela população negra, temas mais básicos desses jornais. Ainda, sugestões de comportamento, estimulando a autoestima e valorizando as formas de associação e de participação política dos negros. Então, a união desses negros, a autoestima desses negros e incentiva a participação política desses negros, mesmo no início do século XX. Homenagens a personalidades negras, elevando-as ao estatuto de heróis, era também muito comum, principalmente membros do movimento abolicionista. E ainda, esses jornais divulgavam os bailes e os salões aonde se permitia a entrada dos negros, exatamente na ideia de fortalecer a união dessa. Fundada em São Paulo em 1931, que tinha como principal objetivo
lutar contra o racismo. 1931, lutar contra o racismo no Brasil todo. Só admitia pessoas que dessem provas de honestidade. Então, principal quesito para fazer parte da Frente Negra, bons antecedentes, honestidade. Um movimento que mostrava que lutava realmente pela população negra no Brasil. Chegou a reunir 600 mil associados no Brasil todo, em vários estados. 600 mil associados, ou seja, a maior entidade do gênero voltado para a população negra na América do Sul, a Frente Negra Brasileira. Então, a união pela participação política na luta pelos direitos da população negra, encabeçada aí pela Frente Negra Brasileira. Como você viu antes, a edição de um jornal, o jornal A Voz da Raça, que estava no exercício anterior, era o jornal da Frente Negra Brasileira, onde divulgavam as suas ações e as suas conquistas. Promovia, inclusive, cursos de alfabetização para adultos. Então, num período onde o problema com a escolaridade, o problema com a educação era muito grande em todo o país, não só para os negros, a Frente Negra Brasileira entrou nessa luta promovendo a alfabetização dos negros. Exatamente uma forma de melhorar essa participação política, social e promover uma autoestima, promover a melhora da vida dessa pessoa, da população negra. A Frente Negra Brasileira foi transformada em partido político em 1936, mas não disputou nenhuma eleição por causa que no ano seguinte, 1937, você vai se lembrar, você já estudou sobre isso, o Getúlio Vargas decretou o Estado Novo no Brasil, cancelando todos os partidos políticos existentes, por isso a Frente Negra não chegou a disputar eleições. Aí você tem uma imagem de integrantes da Frente Negra Brasileira, o FNB, na sede da organização da Frente Negra Brasileira, da FNB, em São Paulo, uma foto deles. Vamos fazer um exercício então? Olha lá. No Brasil, ainda sobre essa participação na vida social, na vida política do país, nós temos o Teatro Experimental do Negro. Você vai encontrar muitas vezes pela sigla TEN, Teatro Experimental do Negro, que existiu entre 1944 e 1968. Foi um grupo de protesto. Primeiro ponto, é um grupo de protesto contra a ausência do negro nos palcos brasileiros. O teatro brasileiro, então, tinha uma ausência da população negra participativa. Então, é um grupo que entrou exatamente para protestar contra essa situação. Grupo teatral, claro, consequentemente, para protestar contra a falta de negros, exclusivo para atores negros. Em 1948, logo após o surgimento do grupo, chegou a editar um jornal chamado Quilombo, para divulgar as ideias do grupo, para divulgar as suas lutas, as suas peças teatrais, suas manifestações artísticas. O principal objetivo, claro, revelar o talento e mostrar a capacidade do negro no campo teatral. Uma área, então, no Brasil muito mais associada à população branca. Então, o Teatro Experimental do Negro veio exatamente para quebrar isso, para mostrar o talento, a capacidade teatral também do negro, manifestação artística. Então você percebe a Frente Negra Brasileira lutando no campo da participação política, da participação social, do combate ao racismo, na vida social do país. A imprensa negra denunciando todas as situações da população negra, vivenciadas pela população negra, e incentivando a união da população negra, e o Teatro Experimental do Negro, mostrando também a participação artística e a influência artística da população negra no teatro brasileiro, nas artes cênicas. A figura do negro no teatro brasileiro, até as primeiras décadas do século XX, era muito restrita, muito. Quando aparecia, era caricaturado, sem falas, uma figura submissa, subalterna, ligado a um trabalhador doméstico, a um escravo, alguém que não tinha uma participação decisiva naquela peça teatral, naquela apresentação. O Teatro Experimental do Negro veio exatamente para mudar isso e mostrar a importância também do talento